Como vai? Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 30. Está assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Esse encontro de Jesus com dois discípulos naquela estrada que se destinava à pequena aldeia de Emaús ocorreu, segundo capítulo 24 de Lucas, ocorreu depois da sua ressurreição, e esses dois discípulos eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Tanto é que eles haviam desistido de manterem os seus pés nos caminhos da missão de Jesus. Resolveram voltar para casa, resolveram desistir. E caminhavam então a distância entre Jerusalém e Emaús, era cerca de 12 quilômetros. Estavam a pé e iam conversando, tristemente a respeito daquilo que havia ocorrido com o seu mestre. E Jesus, então, ressurreto, ou seja, ele havia sido morto na cruz, essa era a última informação que eles tinham, que ele tinha sido sepultado, mas não sabiam que ele havia ressuscitado. Então Jesus ressurreto aparece a eles, de alguma maneira eles não o reconhecem, seus olhos estavam fechados, como que fechados. Jesus aparece a eles, para eles ele é um estranho, um visitante estranho em Jerusalém. E aí ele pergunta a respeito do que eles estavam conversando e por que eles estavam tão tristes. E então explicam ali que Jesus havia morrido, etc, etc. E aí então Jesus os adverte e ele fala: como vocês demoram para entender, Puxa vida, Então Jesus começa a explicar as Escrituras, começando lá de Moisés, de Gênesis, até todos os profetas, até Malaquias, e explicando as Escrituras, colocando para eles o que essas Escrituras falavam a respeito dele, Jesus. Que eles deviam identificar, deviam discernir que tudo aquilo que havia acontecido com ele, Jesus, estava profetizado. Então era aquilo que eles deveriam, portanto, esperar e aí teriam que exercer fé nessas profecias cumpridas. Então, durante todo aquele trajeto de 11, 12 quilômetros, eles tiveram uma grande aula bíblica, porque Jesus abriu as Escrituras e começou a falar sobre ele nas Escrituras. Quando eles chegaram na cidade, então, em Emaús, então foi uma bela aula que eles receberam. Eles então se assentaram para comer e Jesus então partiu o pão, deu graças, partiu o pão, e quando ele fez isso, seus olhos abriram, os olhos dos discípulos se abriram, reconheceram que era o próprio Jesus, e Jesus desapareceu da presença deles. E aí então, um deles se vira e diz essas palavras aqui, Então, disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O crente em Cristo Jesus tem uma relação muito especial com as Escrituras, ou seja, a Bíblia, a Sagrada Bíblia. O crente tem na Bíblia a palavra de Deus. E sua relação com a Bíblia tem que ser essa dos discípulos que acompanharam Jesus até Emaús. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, as Escrituras, nós temos que ter essa comunhão com Deus, de tal maneira que o nosso coração possa arder dentro do nosso peito, de tamanha satisfação que deve tomar conta do nosso coração em ter contato com a própria palavra de Deus. A Bíblia é o único livro cujo autor está sempre ao nosso lado. Onde quer que você esteja. Você pode estar aqui em São Caetano, você pode estar na China, você pode estar em qualquer lugar, o autor está ao seu lado. O autor é o Espírito de Deus, ele está ao seu lado e sempre disposto a ensinar as verdades de
de Deus. Então nós nunca estamos desacompanhados quando nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Ao ter contato com a palavra de Deus, o Espírito já está ministrando ao nosso coração, e o que se espera no coração do crente é essa chama, é esse fogo, o fogo da paixão, de ter contato com a palavra de Deus. É muito triste sabermos que há crentes que se distanciam da Bíblia, da sua própria Bíblia, das Sagradas Escrituras, só lembram dela quando se lembram no domingo, quando vão à igreja, porque durante a semana estão tão ocupados, tão agitados com as coisas da vida e deixam ali a Bíblia na prateleira, ali sendo empoeirada, etc. e tal, e só se lembram dela quando vão aos cultos, né, aos cultos presenciais, quando vão, se não substituem a leitura bíblica por algum hobby, Netflix, etc. e tal. Então é muito triste, por crente é muito triste, é vergonhoso. Então, se quisermos ter essa mesma experiência que os discípulos de Emaús, vamos ter prazer de abrir as Escrituras e ler as Escrituras, porque o Espírito de Deus, ele estará do nosso lado, ministrando ao nosso coração, e o nosso coração haverá de arder de paixão pela palavra de Deus. Experimente fazer isso, se discipline a fazer isso, e você verá a bênção que é. Que Deus te abençoe, e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.